continuar firme, forte, corajosos, vencedores, construtores de um mundo melhor. O nosso estudo de hoje, ele é um estudo bastante interessante, que nós vamos estudar hoje gênero. É muito interessante. Então, antes da nossa aula, eu gostaria de dizer que os trabalhos, as magias, feitiçarias, vodus, os pontos feitos, tem muito deste trabalho de inversão dos polos sexuais. Isso é muito mais comum do que vocês podem imaginar. Se vocês observarem e analisarem o que nós temos hoje sobre a Terra, nós temos uma situação assoberbada de homossexualidade. Mas nós precisamos entender o lado obsessivo, o lado da fascinação e uma realidade. Mas vamos falar primeiro dos processos obsessivos e dos trabalhos feitos. Então, quando as pessoas querem parar uma pessoa, impedi-la, neutralizá-la, fechar, ela pode inverter os polos. Qualquer pessoa faz isso, porque a vontade e o desejo. A inversão dos polos, ela vai existir sempre. Por quê? No momento do nosso processo reencarnatório, nós sempre ouvimos. A espiritualidade sempre falou, a doutrina espírita sempre falou, que nós podemos nascer homem ou mulheres. Que nós escolhemos o processo reencarnatório como homens e mulheres. Então, quando nós fazemos a nossa proposta do processo reencarnatório, eu posso escolher nascer homem ou nascer mulher. O que modifica no meu perispírito esse processo reencarnatório? É esta inversão de polos que nós vamos falar hoje. Então, quando eu quero nascer mulher, pelo meu projeto, pelo aquilo que eu vim realizar, porque eu achei que era a melhor situação para mim como mulher, então eu tenho, na minha formação perispiritual, a composição feminina, que são as forças eletromagnéticas femininas. E se eu desejar nascer homem, então eu terei as forças magnéticas masculinas. Então, essas forças que nós ainda não entendemos, mas nós precisamos entender. Então, toda mulher, a força magnética dela, nós temos vermelho e azul na sexualidade. E o homem, ele tem um invertido. Ele é azul e vermelho na sexualidade. Esse conhecimento é tão antigo quanto a humanidade. Mas antigamente era muito conhecido isso, os polos masculinos e femininos. Se vocês observarem os hindus na Índia, as mulheres usam sempre essa pintinha vermelha aqui. Os outros homens, eles usam muito azul. Antigamente, os homens botavam azul, pinhas azuis. E as mulheres, aí era vermelho, mas do vermelho foi voltando para o rosa e nós acabamos virando um rosa. Mas a cor da mulher, ela é vermelha. Então, nós temos essa força vermelha, que ela é explosiva. Explosiva. O que ocorre conosco quando nós escolhemos essa reencarnação como mulher? Então, nós temos uma força para fora. Para fora. Então, nós somos educadoras,
orientadoras, nós temos uma capacidade muito grande de tocar, falar. Então, quando uma mulher ela se prepara para usar esta força dela, ela trabalha com sabedoria, prudência e conhecimento. Porque se eu, mulher, eu sei que eu tenho essa força, e essa força me coloca numa condição em que eu escolhi um processo reencarnatório, eu nasço com ela. Então, quando eu escolho isso, eu tenho uma capacidade muito grande de realizações. Nós realizamos, nós temos uma capacidade de realização, dessa emissão dessa onda. Então, quando a mulher conhece, e por isso nós temos que aproveitar o máximo essa nossa reencarnação como mulher. Porque na nossa sexualidade, por ela ser azul, nós temos a força de atração. Então, nós temos a força explosiva e de atração na sexualidade. E o homem tem a força invertida. Quando nós temos homens, e que nós usamos esta força masculina, eu tenho o azul. E esta força que eu faço com que venha até a mim, eu posso atrair e posso ter um comando muito grande, porque vem a mim as pessoas. Eu consigo fazer multirões, eu consigo movimentar multidões, eu consigo realizar porque as pessoas vêm a mim. E por essa razão, a espiritualidade, os grandes mestres, os educadores lá profundamente, eles sempre acharam que o homem seria o educador religioso, porque ele tem essa força de atração e atrai multidões. E a mulher, ela é invertida, então ela não traz essa multidão. Você pode ver que nós mulheres temos mais força para afastar tudo, mandar tudo embora, virar tudo do avesso. Nós somos a explosão. Então, quando a mulher conhece essa força e domina a sua força, ela pode realizar coisas grandes e maravilhosas, porque ela é a educadora. Por isso que a mulher tem uma força gigantesca na família, nos filhos, aonde ela estiver, porque ela é capaz de exprimir essa força. Essa força vai longe, ela emite essa força, ela irradia essa força. E o homem atrai. O homem atrai. Então, quando nós escolhemos nascer homem ou mulher, porque nós precisamos dessa força. Por isso que fala, você pode escolher, vem homem ou vem mulher. Por quê? Dependendo da sua missão, dependendo por onde você vai passar, qual o seu compromisso que você veio, o reencarnatório, você escolhe o corpo que você quer. Então, a sua condição vibratória, ela te dá essa oportunidade de grandes realizações. Mas nesse conjunto da criação divina, que Deus nos criou, existe a maldade. A maldade. Porque a maldade, as pessoas, não vou usar o termo médium, mas as pessoas que têm forças eletromagnéticas, as pessoas que têm vontade, que têm radiação, que têm poder específico, ectoplasmático, ela pode fazer essa inversão. Então, o que se cria e que vocês vão observar daqui que eu estou falando? Que às vezes nós temos uma pessoa muito forte masculina,
tem uma garra, tem uma vontade, ela está realizando, ela sabe que ela pode fazer. E o que é que o adversário e o inimigo pode fazer para impedi-la? Faz esta modificação das forças eletromagnéticas, a inversão dos polos masculinos e femininos. Então, aquele corpo, aquele perispírito que foi criado masculino, com essa inversão, desajusta o seu equilíbrio espiritual. E a pessoa, então, sofre interferência daquele trabalho. E isso a desajusta, porque essas forças batem uma contra a outra e desajustam, porque elas não estão alinhadas, elas não estão corretas, elas não estão circulando de maneira correta que deve ocorrer. Então, quando está invertida, há um desequilíbrio, há um choque dessas forças, porque elas não estão no lugar certo. Ela quer voltar, mas ela não pode, então ela é impedida, então ela tem todo um streamelique. O homem perde a sua força masculina e a mulher perde a sua força feminina. Então, quando existem esses trabalhos feitos e essas magias, entre aspas, trabalhos complexos, como vocês quiserem, o que nós vamos encontrar? O impedimento do compromisso em que aquela pessoa veio fazer. Então, se isso é dado a qualquer criatura, que ela pode fazer por maldade, o bem pode ser restituído por aqueles que o têm conhecimento. Porque o mal, ele só fica enquanto ele não for retirado. Então, ele precisa ser retirado. Então, quando na nossa família a pessoa tem uma estabilidade e ela recebe esse impacto contrário à sua missão, vai desestabilizá-la emocionalmente, fisicamente, e ela sofre danos, porque essa inversão vai levar a calúnia, vai levar a difamação, vai levar a zombaria, vai levar ao erro, vai levar uma série de situações desequilibrantes. E a pessoa pode não aguentar e não suportar as formas, pensamentos que vêm até ela. Esta é uma das situações. Mas nós vamos continuar falando isso e estudando. Uma situação de aprendizado. A sexualidade, quando nós nos tornamos humanos, e nós passamos pelo mundo primitivo, então essa sexualidade ela é desenvolvida, porque nós nascemos lá, nos reinos inferiores, nos elementares, no reino vegetal, no reino animal, nos tornamos humanos. Então, essa estadia no mundo primitivo, o homem exerce essa função da sexualidade. Quando nós estamos agora, neste período de prova e de expiação, aonde a alma, que é prova, o que é expiação? Ela vem para modificar, ela vem para restaurar o equilíbrio, ela vem para estudar, para a filosofia, para o aprendizado, para que a sua alma se equilibre diante das imperfeições. Então, toda a prova em que o ser humano passa no mundo de provas e expiações,
ele vai encontrar inúmeras situações sexuais. Inúmeras. Mas dá a ele, a alma, quer homem, quer mulher, o direito do aprimoramento e a evolução da alma. Por isso ela se torna importante quando nós estudamos a filosofia, o conhecimento, o perispírito, a alma, o corpo físico, porque nós temos, então, uma visão correta do caminho a percorrer. Então, a alma tem essa sexualidade num processo evolutivo. E nós sabemos que quando nós morremos, nós não somos nem homens e nem mulheres, nós somos espírito. Espírito. A sexualidade, ela se forma no corpo físico para a reprodução e o crescimento e o desenvolvimento das criaturas. Então, a sexualidade é um meio de reprodução e de evolução. Então, quando Deus nos colocou esse meio de evolução, a sexualidade ela é nobre, digna e correta, porque ela faz parte dessa evolução da criatura. O que nós não podemos deixar é a perturbação dos obsessores, dos espíritos maus, perversos, vingativos ou malfazejos, darem condição desequilibrante na sexualidade. Por que vai atingir de primeira mão a sexualidade? Porque os trabalhos inferiorizados, eles vão tocar primeiramente o genésico, o centro genésico. Depois ele vem para o esplênico. E aí ele vem ao estomacal, ao cardíaco, ao laríngeo, ao frontal, e por último, quando chega aqui, nós já estamos bem obsedados. E aí nós precisamos da ajuda de terceira. Então, o que o médium tem que fazer? Porque eu estou falando para o médium familiar e o médium em aprendizado e o médium que pode, no futuro, saber como ensinar, como orientar, como esclarecer. Então, se no nosso lar, se alguém desejar e fizer um trabalho desse para nós, por pura maldade ou por experiência mesmo, para ver a sua capacidade mediúnica, para ver até onde ele vai. Porque a maldade é assim, vamos ver até onde eu vou, até onde eu posso ir. Por ordem geral, os médios são inconsequentes. Em que sentido? Ele acha que quando ele pede para um espírito fazer determinada coisa, que é o espírito que fez, ele está salvo, entendeu? Quem fez foi o espírito. E esse é o grande engano dele. O médium é responsável 100%. 100% de todo o mal que ele tenha feito. Porque ele tem o direito de falar não. É um direito que cabe dentro da lei de justiça, do amor e caridade. Não. Impedir que o mal se espalhe. Então, quando esse tipo de energia atinge as nossas crianças, jovens e adolescentes,
Porque quando esse tipo de energia ele é enviado para o pai ou para a mãe, e por nós, às vezes, por sermos adultos, descuidados, irresponsáveis, vamos falar mal de nós, porque é isso mesmo. Pai é responsável, mãe é responsável, nós não prestamos atenção no que está acontecendo à nossa volta. E o que acontece? Vai cair nas crianças, vai cair nos recém-nascidos, nas crianças, nos jovens, nos adolescentes. Porque quando uma irradiação nesse sentido, ela não for retirada, cairá sobre nossos filhos. Essa é uma delas que cai. Mas quando também se faz uma magia de alta destruição, a pessoa perder tudo, ficar na miséria, ficar sem água, sem comida, e o médium não retira de cima dele a maldade humana, vai cair sobre seus filhos, netos e bisnetos, que chama aquilo de maldição, né? A gente ouve, nossa, a maldição de família passa de quarta geração. Por quê? Porque não foi tirado, gente. A maldição é um desejo. O trabalho feito é um desejo. A magia é um desejo. A prece é um desejo. A consagração é uma prece. Então, tudo aquilo que a pessoa fizer concentrada no seu objetivo, aquele desejo maligno, ela consegue. Porque ela concentrou no seu objetivo de realizações. Mas se nós também tivéssemos aquele desejo ardente do bem, olha a mulher poderosa, hein? Olha a mulher, agora eu estou falando dela, da mulher. Por isso que a mãe salva seus filhos. Por isso que a mãe salva qualquer coisa, quando a mãe sabe quem ela é. Então, a mulher, ela que tem essa força e ela se concentra e ela sabe, ela explode tudo. Essa é a força da mulher. Por isso nós somos educadora. Por isso nós somos espíritos familiares e amigos. Mas poucas mulheres sabem dessa grandiosidade que me otorgou no processo encarnatório para a autolimpeza. Então, a mulher, ela não pode ser frágil, nem chorona, e nem chorar igual pitanga caindo as lágrimas de sangue no chão. Não é isso. Nós escolhemos um corpo masculino ou feminino para cumprir uma missão. Mas nós, médio, a nossa missão ela é grandiosa. Por quê? Hora que vocês aprenderem quem são vocês, vocês explodem magia, feitiçaria, voodoo, ponto feito, o que você quiser, porque você concentra a tua força energética e você destrói pela força do pensamento. E é isso que a mulher precisa saber. E quem é o homem? O homem, quando ele quer vencer, quando ele quer construir uma ponte, quando ele quer ganhar dinheiro, quando ele quer fazer isso, quando ele quer fazer aquilo, ele junta 2, 3 e eles conseguem. Porque o homem tem essa capacidade de juntar. Então, quando os homens se unem, se os homens, grandes homens, sábios, honestos, justos e corretos, se eles se unirem, ninguém pode com a força do homem. Porque é a união do homem que faz a força. Então, quando os homens entenderem que eles se unirem para realizar grandes projetos do bem e tiver essa força unida, essa força de atração gigantesca, ninguém segura os homens. Não, porque eles são poderosos.
sentido de eliminar todo e qualquer mal. Nós somos justiceira. O que é certo, o que é errado, e ponto. Essa é a mãe. Pode ou não pode, sim ou não. Então, quando nós entendermos essa força, nós vamos cuidar, velar e proteger a nossa família de qualquer investida. Então, existe um provérbio que atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Porque o homem, ele traz aquilo que ele quer, e a mulher limpa aquilo que não precisa. Então, se essas duas forças, elas forem unidas, o homem e a mulher, eles vencerão. Esta união é gigantesca e fatal. Então, se os dois se unirem com conhecimento daquilo que vão realizar, eles o poderão. Mas se eles não conhecerem essa força, eles brigam, criam discórdia, desuniões, desafetos, se separam e o caos. Porque não conhece essa força. Então, os homens que eles são estudiosos, filósofos, com grande conhecimento, e ele sabe que ele, tendo uma mulher altamente poderosa, ele é um grande conquistador. E a mulher também sabe que se ela tiver um homem com todas as suas forças eletromagnéticas, e os dois juntos, eles realizam grandes missões e grandes projetos. Mas não é isso que ocorre na Terra. Nós vemos a divisão, a falta de compreensão, a falta de amor e principalmente de entendimento dessas forças eletromagnéticas da alma. Quando nós compreendermos isso, nós vamos ter os parceiros futuros com a compreensão, sabendo o objetivo a ser alcançado. Por essa razão, Deus nos colocou o homem e a mulher, os dois com essa força eletromagnética gigantesca, juntos, unidos, são grandes e poderosos. Desunidos, nós não realizamos quase nada. Só um realiza e o outro realiza aqui. Então, seria bom compreender tanto a realização do homem e a realização da mulher. Então, vamos buscar toda essa energia, vamos colocar em prática tudo que aprendemos. Vamos rogar neste momento a esse Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Vamos suplicar a misericórdia dele para conosco. Vá até o universo. Busque toda essa energia do fluido cósmico universal. Deixe-se envolver por essa energia do Criador, por todo esse hálito divino desse Pai de amor, desse Pai de bondade e de misericórdia. Senhor, aqui estamos, Senhor, humildemente a te rogar, que possamos absorver, que possamos sentir toda a sua energia, Senhor, adentrando, fluindo por todos os nossos poros, por todo o nosso perispírito, Senhor. Permita, Pai, permita que os fluidos ectoplasmáticos, Senhor, do universo, venham até nós, nos envolvam, nos irradie, Senhor, toda essa energia. Rogamos neste momento, Senhor,
todas as energias solares, que esses espíritos trabalhadores da tua seara, que trabalham com as energias solares, Senhor, possam nos envolver, possam fortalecer o nosso corpo físico, o nosso perispírito, a nossa alma. Rogamos as energias lunares, as energias de todos os trabalhadores, Senhor, que venham até a terra e tragam o progresso, que tragam a luz, que tragam, Senhor, a renovação, possam nos envolver com toda essa energia. Rogamos ao Senhor, rogamos as energias do grande Mestre Jesus, pedindo toda a energia curadora, a energia, Senhor, de luz, de entendimento, de progresso, de evolução para a nossa alma. Templo de luz se abra neste momento e nos envolva com toda a sua ordem crística, com toda a ordem dos espíritos sábios, dos espíritos prudentes, dos espíritos benévolos, dos espíritos superiores. Rogamos, Senhor, as falanges do Espírito de verdade, que venha até nós, que nos auxilie a nos libertar, que nos dê todo o entendimento, nos dê toda a energia, para que possamos nos libertar, transmutando todos, Senhor, as energias do nosso corpo físico, transmutando as energias do nosso perispírito, para que haja o equilíbrio, Senhor, para que haja harmonia, para que haja luz. Rogamos, Senhor, rogamos aos espíritos que trabalham, Senhor, com todas essas energias, que venham até nós, que nos auxiliem, que os nossos ancestrais, que os espíritos familiares, que os nossos anjos guardiões, que toda a nossa equipe de trabalho nesse momento nos envolva, possam estar conosco, nos auxiliando. E pedimos a toda a nossa equipe de guarda e retaguarda, todos os trabalhadores que venham até nós. Rogo a todos os espíritos elementares, Senhor, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal, do reino humano. Todas as energias, Senhor, da terra, as energias das águas, do ar, do fogo, Senhor, que gire neste momento, Senhor. E posso, neste momento, Senhor, rogar, Senhor, que a nossa vontade, o nosso pedido seja ouvido, Senhor, que possa ser aceito. Rogo-te, Pai misericordioso, rogo que as nossas equipes espirituais possam transmutar todas as energias negativas, todas essas energias, Senhor, que estão em desacordo com o equilíbrio do universo. Nós estamos pedindo, Pai misericordioso, nos liberte de todas essas demandas, de todos esses pedidos maléficos, de todas as maldades, de todas essas inversões, Senhor, de gênero, que possam nos libertar, possam, Senhor, desatar todos os elos, desatar todas as inversões, desatar todos os pedidos, todos os trabalhos, todas as irradiações, que possam ser neutralizadas, Senhor, desconsagrando todos esses pedidos, que possam passar por todo o nosso corpo físico, por todo o nosso corpo perispiritual, Senhor, e desintegrando, desmaterializando, desintoxicando, Senhor, todo o nosso corpo, Senhor, que o nosso corpo físico, Senhor, readquira o equilíbrio, Senhor, da essência divina, Senhor. Que venham os espíritos trabalhadores, que venham todas as equipes, Senhor, para nos auxiliar,
E aqueles, Pai misericordioso, que estão vinculados a essas inversões, nós pedimos nesse momento a misericórdia divina, que possa recolher todos esses espíritos para as nossas bacias, para que eles possam, Senhor, readquirir o equilíbrio, Senhor, perispiritual, para que eles possam readquirir, Senhor, o consenso, Senhor, da liberdade que cada um de nós temos. Nós não permitimos que venham, Senhor, nos afetar, nos machucar, interferir, Senhor, na nossa organização física, na nossa organização perispiritual. Misericórdia, Senhor. Misericórdia para com todos os encarnados, que ainda, Senhor, se envolvem, ainda, Senhor, perpetuam ainda o mal, Senhor, para, Senhor, machucar, para ferir, para usar, Senhor, de maldade. Misericórdia, Senhor, que todas essas energias negativas, que todos esses pedidos, que todas essas inversões sejam transmutadas, Senhor, para o bem, para o equilíbrio. Permita neste momento que todos os nossos protetores, que todas as falanges guardiãs nesse momento possam adentrar a todos os nossos lares, aonde ainda, Senhor, existir a inversão de gênero, que possam nesse momento sobre a ação do médium familiar, possa desvincular, desmaterializar, desintegrar, transmutando todas essas energias, Senhor. Que o feminino seja feminino, que o masculino seja masculino, Senhor. Peço a sua infinita misericórdia, Senhor, para dar toda a sustentação ao médium familiar, para auxiliar os seus filhos, seus netos, seus bisnetos, aqueles a quem vêm e buscam o seu auxílio. Misericórdia, Senhor, para aqueles que querem nos levar à queda, à falência moral, espiritual, profissional, financeira. Misericórdia, Senhor. Misericórdia para com esses espíritos, que eles sejam desvinculados das nossas auras perispirituais, que sejam desvinculados dos nossos familiares, que sejam recolhidos, Senhor, a essas bacias, a esse grande laboratório, Senhor, para que eles recuperem, Senhor, o equilíbrio moral, o equilíbrio espiritual, que eles possam olhar, Senhor, para dentro deles mesmos, Senhor, e adquirir, Senhor, a luz, saindo das trevas, Senhor, saindo do caos, que eles encontrem a paz, que venham todas as forças cósmicas, que venham todas as energias, Senhor, do fogo, da terra, da água, do ar, que gire às nossas voltas, que gire dentro dos nossos lares, que gire em todo esse grande laboratório e possa desvincular, Senhor, desmaterializar, desconsagrar todas as formas, pensamentos, todos os pedidos, todas as maldades, todos os trabalhos, Senhor, materializados ou não, que sejam desmagnetizados, desconsagrados, Senhor. E que todos nós sejamos libertados, Senhor, desse grande mal, para que possamos nós cumprirmos o nosso projeto reencarnatório como homens, como mulheres, Senhor, com a dignidade, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Misericórdia, Senhor, para com todos nós. Que venha, Senhor, a paz, que venha a luz, que venha a prosperidade, que venha as bênçãos divinas, que possamos nos envolver com o hálito divino do Criador, Senhor, nos envolver com o seu amor, com a sua luz, com a sua bondade, com a sua benevolência, com a sua caridade. Pai de infinita misericórdia,
que as nossas equipes espirituais possam nos auxiliar a todos os momentos, em todos aqueles momentos de alegrias ou tristezas, de dores ou de benevolências, Senhor, que estejam conosco, nos orientando, nos instruindo, abrindo os nossos olhos, abrindo as nossas mentes, nos trazendo, Senhor, a luz do conhecimento, a luz do estudo, ou a luz do aprimoramento. Pai de infinita bondade, abençoe e derrame sobre todos os lares, de todos os médios, essas energias solares, lunares, dos reinos minerais, vegetais, animais, de todos os elementares, Senhor, que tragam a luz, que tragam a força, que tragam a coragem, que tragam, Senhor, a beleza, a prosperidade, a fartura, a bem-aventurança. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da vida, de aqui estarmos, como homens ou como mulheres, mas que possamos nós, Senhor, sermos dignos, Senhor, daquilo que nós nos comprometemos na espiritualidade. Dá-nos, Senhor, a sua bênção. E permita nesse momento, Pai misericordioso, em agradecimento a todos os nossos benfeitores, a todas as nossas equipes espirituais, que estejam sempre conosco, e que o Senhor os abençoe, os fortaleça, para que eles sejam também dignos, Senhor, no futuro, de reencarnar, Senhor, para cumprir os seus projetos reencarnatórios. Permita, neste momento, que as falanges benfeitoras possam socorrer todos esses espíritos ainda ligados, Senhor, às infecções sexuais, ainda, Senhor, ligados ao ódio, à maldade, Senhor, à subjugação, à fascinação, às obsessões complexas. Que eles possam, nesse momento, passarem pela transmutação perispiritual, Senhor. Possam adquirir a paz, o amor de Deus, Senhor. As bênçãos do grande Mestre Jesus. Receber todas as energias e serem encaminhados às colônias espirituais, aos parques de evangelizações educandários, aos reformatórios, hospitais, Senhor, pronto-socorros, aos presídios educativos, Senhor, de restauração perispiritual. Que sejam, Senhor, amparados pelos seus familiares, por todos os seus entes queridos, por todos que os amam, Senhor, para que eles possam crescer, evoluir, estudar, Senhor, e merecer uma encarnação num mundo melhor. Pai, que a luz do seu amor nos envolva, nos fortaleça, Senhor, nos dê todo o amparo, Senhor, para que aqui possamos sairmos melhores do que quando chegamos. Obrigado, Senhor. Obrigado pela paz. Obrigado pelas orientações. Obrigado, Senhor, pelos conselhos. Obrigado pelas provas e expiações que passamos, porque elas são necessárias para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Agradecemos a toda a nossa equipe espiritual, a toda a equipe do Espírito de Verdade, aos Espíritos Crísticos, ao grande Mestre Jesus. E a vós, Pai, o nosso eterno agradecimento, que a sua paz, que o seu imenso amor faça-se sempre presente, Senhor, em nossos lares, em nossa vida, em nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Templo de amor, de luz, que se feche nesse momento, Senhor. E que Deus esteja abençoando a todos nós. Que assim seja.